Boa tarde, galera. Vamos chegando. Vamos chegando. Fala Murilo, fala Marleide, fala Alex, Luciane, Douglas, Oidessa, Ana e G. Estão me ouvindo bem? Todos me ouvindo bem? Tati, Pedro, Paixão, Pedrão tá aí na área, Júnior. Vamos chegando, galera. Tem alguém participando dessa aula comigo no Zoom pela primeira vez aqui? Oi, Adriele, Juliana. Tô cozinhando e por isso a câmera tá fechada. Tranquilo, desça. Buenas tardes, como é que tá, Adri? Sim, minha primeira vez aqui. Magnífico, Juliana. Participe mais vezes. Daia, a primeira vez aqui. Cadê vocês? Vocês podem ligar a câmera? Daia, quem mais que está aqui pela primeira vez? Quero conhecer vocês. A Daia e quem mais? Ronaldo, primeira vez. E a Juliana. Fala, Ronaldo, você entrou na agência agora? Libera seu microfone aí. Oi, boa tarde. Primeira vez. Ainda Magnífico. tô meio entrosando, ainda meio perdido, mas faz Perfeito. parte. Não, tranquilo, o conteúdo aqui vai ajudar muito nesse seu começo. Ah, Bem-vindo, viu? obrigado. Quem mais está aí pela primeira vez? A Juliana. Eu entrei na agência. Daia, você quer abrir seu microfone? Cadê você? Se puder ligar sua câmera, vou conversando com vocês aqui rapidinho enquanto a galera entra. Cadê você, Daia? Se puder ligar a câmera, quem puder ligar a câmera, galera, principalmente vocês que são novos. Oi, aí Juliana ligou. Cadê você, Juliane? Se vocês abrirem a câmera, eu abro o microfone de vocês. Quem está chegando, fiquem ligados. Boa tarde, primeira vez também. Ó, Douglas, galera toda que está chegando pela primeira vez. Aqui a gente faz um trabalho mais profundo ali, além das lives, que acelera muito o crescimento seu, o resultado seu, tanto de audiência quanto de faturamento ali nas lives no TikTok. Junto lá com os seus creator managers, com seu creator manager, com seu treinador, com o time da Lifestyle, você vai aprender muita coisa técnica, estratégia de live, rotina de live, tudo isso que é importante ter no processo também, mas aqui nós vamos trabalhar em algo mais profundo. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, Juliana, quem mais? Ronaldo, tem mais de 12 anos que eu sou empresário artístico e trabalho e lido com artistas desde o mundo dos shows presenciais e nos últimos anos, principalmente no mundo online. A Daya falou que está no Detran. Magnífico, isso aí, Daya. Mesmo no Detran, você abriu, entrou no link aqui para assistir o conteúdo. Parabéns. Eu estarei escutando tudo aqui. E aí, para quem não me conhece ainda, eu procuro ir atuar trazer para vocês de forma mais clara, trabalhar nas causas do seu sucesso, do seu objetivo. Então, tem as causas principais. Júnior Santos, primeira vez aqui. Tamo junto, Júnior. Em fevereiro, Juliana, a galera nova, e a gente fez um desafio
que ele chama Desafio Impacto Máximo. Inclusive, eu estou querendo fazer esse desafio de novo. Impacto Máximo 2026, onde a gente fez durante o mês todo, teve esses encontros comigo diariamente, onde eu trouxe praticamente tudo o que você precisa para ter o máximo de transformação e de resultado no seu ano de 2026. E aí, desse desafio, Impacto Máximo, a gente está tendo esses encontros semanais, onde eu estou entrando em temas que a gente tratou lá no desafio, para que vocês consigam extrair o máximo de resultado no ano de vocês de 2026. Para quem participou do desafio, agora uma pergunta para quem já assistiu essas aulas. Quem está em fase aí de expansão e quem está em fase de aprendizagem? Samuel, eu estou em fase de expansão, eu estou num crescimento que eu estou muito satisfeito, que está magnífico, ou quem está em fase de aprendizagem? Manda no chat aí só para eu saber. Quer saber quem está em expansão, quem está em fase de aprendizagem. A sensação de expansão, galera, é aquela sensação que você tá, cara, tá magnífico, a minha semana tá incrível, as coisas que estão acontecendo. A fase de aprendizagem é aquela fase que, cara, eu ainda estou entendendo tudo, eu estou me situando, tanto dentro da agência ou para vocês que participaram do desafio, eu estou integrando ainda o que foi aprendido. Vamos ver aqui qual ponto vocês estão. Aprendizagem, show. Aprendizagem, estou em aprendizagem total ainda, me situando. Aprendizagem, uma certa expansão pessoal. Exatamente, os dois caminham juntos. Show. Quem puder comentar mais aí, Adriele, Murilo, Mica, aprendizagem. Show. Tá, só para eu entender aqui. Aprendizagem, mas estou vendo expansão, mesmo que pouca. Aprendizagem bacana. Já aprendi muito, mas é sempre bom aprender mais. Estou começando a decolar. Aprendizagem. Show, Paula, aprendizagem. Então tá, galera. Então todos aqui estão numa fase de aprendizagem. Eu quero trazer um princípio básico, viu, Ronaldo? Galera nova que está chegando aqui, do Artista Ilimitado, que é esse projeto que eu trago ele aqui para vocês em paralelo à Lifestyle, que eu falo aqui que eu trabalho nas causas dos objetivos que vocês querem, que é o seguinte: o que traz o objetivo que você quer, seja R$ 10.000 por mês, R$ 15.000 por mês, 100 mil seguidores nas redes sociais, viver de forma abundante com música, o que traz esse resultado para a sua vida não é necessariamente o conhecimento que você adquire, é a pessoa que você se transforma com o conhecimento que você adquire. O mundo, dentro do desafio Impacto Máximo do Artista Limitado, eu expliquei para vocês as leis que regem o universo, que regem a nossa vida. E lá tem uma lei que diz que você não tem o que você quer, você tem na sua vida o que você é. A gente não tem na nossa vida o que a gente quer. A gente tem na nossa vida o que a gente é. E aí, um princípio que eu trago do artista ilimitado é o foco na construção do ser que reflete a realidade que vocês querem. Ronaldo, Juliana, que está seguindo aqui, chegando aqui agora, atuar nessa identidade, na construção dessa identidade que reflete a realidade que você deseja, é a grande chave. Muitas vezes a gente perde muito tempo, a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, perde muito tempo estudando conteúdo técnico, estudando, eu falo que adquirindo muito conhecimento, fazendo muita coisa, mas nunca trabalhando no ser. Quase nunca, ou muito pouco, trabalhando no ser que reflete a realidade que deseja.
Vocês conseguem compreender isso? Quem já está claro isso aí, quem não está claro ainda, fala, nossa, Samuel, ficou claro para mim agora. Eu vou dar até exemplo aqui para a galera que está chegando aqui pela primeira vez. Então, tá bem claro. Samuel, então meu desafio é construir o ser que reflete a realidade que eu quero. A prática ensina nuances que nenhuma teoria acessa. Exatamente, Juliana. E aí, eu trouxe para vocês, é muito importante que vocês tenham o cenário que vocês desejam. Tem um cenário muito claro. Eu vou dar um exemplo que ajuda a entender. Vamos supor que você tem um cenário ideal de corpo. Você tem um corpo ideal de determinado peso, determinado percentual de gordura. Então, você imagina que você tem um corpo ideal, saudável, cheio de vitalidade. Para que esse corpo ele apareça, você precisa se tornar uma pessoa que se alimenta bem, se tornar uma pessoa que é normal para você fazer atividade física, que é normal para você dormir bem. Então você normaliza a identidade daquela pessoa que pesa o seu peso ideal, aquele cenário que você quer hoje, e à medida que você vai se esforçando para sustentar essa versão, essa identidade, o tempo, ele é só um mecanismo, essa idealização, pessoal, essa identidade, o tempo ele é só um mecanismo. É dito que o tempo ele é um mecanismo de proteção para que a gente preste atenção no que a gente está manifestando na nossa vida, do que a gente está criando na nossa realidade. Então, o tempo, imagina que é um sistema de proteção, para que, imagina, você começar a pensar algo ruim agora e aquilo acontecer agora. E aí existe o tempo para você questionar os seus pensamentos. Porque olha, é necessário padronizar essa identidade e sustentar ela um tempo para que aquilo aconteça. Então, o tempo é um sistema de proteção para que você possa voltar atrás nas suas escolhas e escolher coisas coerentes, pensamentos e identidades coerentes com aquilo que você quer. Então, você sustentou aquela pessoa, aquela identidade que se alimenta bem, que dorme cedo, que faz atividade física. Não tem como você não chegar no seu peso ideal. Adianta eu ficar lá estudando jejum intermitente, adianta eu ficar lá estudando ah, o melhor tipo de musculação. Isso não adianta se você não está atuando no ser. O melhor tipo de esporte, não adianta você adquirir, eu saber tudo, o melhor tipo de alimento. Se aquilo não for sustentado com frequência, aquilo não acontece. E isso no mundo do mercado, do dinheiro, é a mesma coisa. Como é, como é o Douglas que fatura R$ 10.000, R$ 20.000 por mês cantando na internet e tem 100 mil seguidores? Como é a produção de conteúdo dele? Como é a postura dele em live? Como é a organização dele? Vocês estão entendendo aonde a gente tem que se organizar para atuar? E aí, galera, eu falo que ah, é importante, eu só estou pincelando aqui para revisar para a galera que participou do desafio e para a galera que está nova. Chegando aqui, cara, eu tenho que atuar, me esforçar para atuar na construção da identidade que reflete a realidade que eu quero. Se eu não me atentar a isso, você vai ficar enxugando gelo, nadando em círculo. E aí é muito consciente, muito, muito importante, Douglas, e todos vocês do Artista Ilimitado aí que participaram do desafio, que vocês entendam uma coisa.
existe a lei da inércia. O que que é inércia, Samuel? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento, um corpo parado tende a continuar parado. O que que a lei da inércia diz? Que os padrões que você vive hoje, que criam a sua realidade financeira hoje, que cria a sua realidade de carreira hoje, eles tendem a permanecer o mesmo, a não ser que você faça um esforço para mudar o padrão e criar uma nova inércia. A inércia, ela só se quebra com um esforço. Então, por exemplo, se você não é normal para você ir para academia todo dia, você vai ter que fazer um esforço de ir para academia todo dia no mesmo horário, para que com o tempo aquilo passe a ser sua nova inércia. E esse novo padrão, ele cria uma nova realidade. Para quem está começando a fazer live agora, você não é acostumado a fazer live. Então você precisa organizar uma estrutura de live, tanto que nessa visão de construção do ser, que é a maneira que se alcança objetivos. Galera, vocês acham que adianta ficar estudando curso? Por isso que eu falo com vocês aqui que eu vou na causa. Eu vou adquirir o maior conhecimento sobre as lives no TikTok. Eu vou saber tudo. Como é que abre a batalha, estratégia para eu entrar no ranking. Você pode saber tudo das lives do TikTok. Se você não atuar no ser, nada muda. Nada muda, nada muda. E aí, vocês sabiam que o esforço vira fuga? Muitas vezes, quer dizer, o estudo vira fuga para a maioria das pessoas. Ah, eu estou estudando, eu estou aprendendo um monte de coisa para eu ganhar dinheiro como artista. Você está estudando a semana toda, mas trabalhando no ser nada, não está fazendo conteúdo, não está fazendo online, não está construindo aquela identidade que reflete a realidade que você quer. E aí, tem pessoas que elas ficam ali no estudo passivo, mas não pegam aquele conhecimento e colocam no ser, porque a gente tem que transformar no conhecimento que a gente escuta. Então, eu estou falando aqui para vocês, não é para vocês entenderem intelectualmente o conhecimento que eu estou passando aqui. É para vocês serem o conhecimento que eu estou passando aqui. E na semana de vocês, no segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vocês têm que sair daqui se organizando para atuar no ser, na construção da personalidade que reflete a realidade que você quer. E aí, arquitetar um plano, eu falo que existe a arquitetura do ser. Existem estratégias, hoje eu não vou falar disso, mas nas próximas aulas eu posso falar. Existem estratégias para você arquitetar um plano onde se torna quase inevitável não construir aquela personalidade que você precisa para refletir o cenário que você quer. Então você pode arquitetar um plano para que seja sem brechas, né? Para construir aquela identidade que você precisa para refletir a realidade que você quer. Exemplo, você pode, por exemplo, uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui para desse plano anti-fuga, né, anti-procrastinação. Teve uma época na minha vida que eu perdi 10 quilos em 3 meses. O que que eu fiz para eu mudar minha identidade e perder 10 quilos em 3 meses? Eu entrei num CrossFit e me matriculei numa competição, e nessa competição tinha cargas que eu não pegava, tinha níveis de performance que eu precisava chegar para que eu pudesse conseguir competir nessa competição. Então, como eu me inscrevi nessa competição, era em trio, aquilo deixou o meu sistema alerta o tempo todo, todos os dias, focado naquela identidade que ia conseguir ir bem na competição.
Aí eu me coloquei numa situação onde todos os dias eu fiquei alerta para construir aquela identidade que competisse. E eu fui lá, mudei, perdi 10 quilos, aumentei drasticamente minha força e não sei o que, fui lá e consegui performar bem na competição. E não só isso, que o que eu queria não era nem a competição, eu queria mudar meu corpo. E aí eu fiz uma estratégia. Aí chegava final de semana, eu pensava assim, né? Ia numa festa, alguma coisa, falando assim, cara, eu não vou comer besteira, eu não vou fazer nada disso aqui porque tem a competição. Então eu acabava, ia lá e me segurava, porque eu fiz aquela estratégia para que fosse quase inevitável que eu não me transformasse quem eu era, e transformou de fato quem eu era, e transformasse também o meu corpo, que era o objetivo, que era o cenário que eu queria. Ok? E minha antiga identidade não dava limite ao chat. Top desse, que bom. E aí, ah, vocês podem fazer isso da mesma forma nas lives, participando das competições que existem dentro, fazendo um compromisso com a sua audiência, postando nas redes sociais uma agenda de live. Vocês podem fazer esse compromisso para que a consciência de vocês cobrem a execução, a construção dessa identidade. Ok? Em uma outra aula a gente pode falar só sobre arquitetura de identidade, mas hoje eu quero trazer algo que eu, principalmente para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, algo que é a base, a base para conseguir ter energia para fazer o esforço necessário para construir o ser necessário para a realidade de vida que você quer. Galera, todo ano, 97% das pessoas, elas não alcançam os objetivos. Fala, Mônica, elas não alcançam os objetivos que elas escolheram no início do ano. Se vocês forem analisar, fazer uma pesquisa, vocês vão perceber que 97% das pessoas chega ali no final do ano, elas têm um desejo no seu coração, esse ano o meu financeiro ele vai estar ok. Esse ano o meu corpo ele vai estar ok. Esse ano, aí você vai lá, escreve, você sabe o que você quer do início do ano, mas chega no final do ano, 97% das pessoas não alcançam. E é muito importante vocês entenderem o porquê que as pessoas não alcançam, para identificar se você não está caindo nesses porquês, nessas causas do fracasso. E eu entender o que essas 3% entendem que elas conseguem alcançar o que elas escolheram no início do ano. Sucesso, não sei se vocês têm consciência disso, ele é uma ciência exata. Igual matemática, química, sucesso, ele é uma ciência exata. Eu estudei o sucesso por muitos anos, quando eu compreendi o sucesso e principalmente passei a aplicar as leis do sucesso, falando aqui em termos financeiros, nunca mais me faltou dinheiro. Então, aqui eu compartilho muito a ciência do sucesso, que foi algo que mudou a minha vida. Tem um livro que chama Pense e Riqueza, do Napoleão Hill, onde ele estudou como era o ser, como era a identidade de pessoas que alcançam os seus objetivos e como é a identidade das pessoas que não alcançam os seus objetivos. E aí, as pessoas, elas podem, não sei se vocês sabem, nós somos seres com capacidade de mudança ilimitada. A gente pode pensar o que a gente quiser, se a gente pode pensar o que a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser, se a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode ter o que a gente quiser. E tudo começa com um novo pensamento, uma nova ideia. Essa nova ideia repetida, essa nova ideia vira um padrão, esse novo padrão vira um comportamento que vira uma realidade diferente na sua vida.
Mas para fazer esse esforço, para conseguirmos fazer esse esforço de construir a identidade que vai trazer a vida, que vai trazer os resultados que eu quero muito agora na minha vida, eu preciso sacar que o mundo, preste atenção, o mundo, ele é a correnteza, ele joga para a fraqueza. Quem estiver anotando aí, anota, com lápis aí, caneta, anota isso. A correnteza, a manada, leva para a fraqueza. Gente, coisa simples, tá? Se você acorda e pegou o celular, já era. Você acordou do lado da sua cama, você pegou o seu celular, já era. Vocês sabiam disso? Já era, já era, já era. Aquele dia já era. Sabe por quê? O nosso sistema de dopamina, a dopamina é a força, a energia para você fazer o necessário para conseguir o que você quer. Quando você pega o seu celular e usa ali para um prazer imediato, é uma recompensa, um pico de prazer sem esforço, você dá um pane no seu sistema onde ele não consegue se esforçar para fazer mais nada. Mexe no celular de manhã, mexe, acorda, mexe no celular e vê se você consegue ler 10 páginas de um livro. Não só ler, mas entender. Vocês estão entendendo o jogo? Mexe no celular de manhã e depois você pega um livro e tenta ler e entender 10 páginas para você ver se você consegue. Se você não consegue ler e entender 10 páginas de um livro, você acredita, você acha que você consegue modificar, se esforçar para modificar o seu ser, para refletir a realidade que você deseja? Você acha que vocês conseguem fazer o esforço necessário? Pensa aí. Eu consigo fazer, ter combustível para fazer o esforço necessário, ter a disciplina necessária para alcançar o objetivo que eu quero? Anotem aí, galera. Tudo, tudo que me gera prazer imediato drena a minha capacidade de realização. Tudo que me gera prazer imediato drena totalmente a minha capacidade de realização. E isso eu não estou ensinando para vocês, eu estou falando para vocês perceberem. Começa a ficar no feed, assistindo coisas aleatórias, se comparando, fazendo algo que não é útil. Come besteira, ou um salgadinho, ou alguma coisa rica em açúcar de manhã, que também dá picos de prazer imediato. E depois faça uma análise do seu dia. Veja se você de fato conseguiu fazer o esforço necessário nos pontos que realmente importam, que fazem a diferença para você na sua vida. Se você fizer a análise diária, você vai descobrir o seguinte, rapaz, eu só procrastinei o dia todo. Eu só fiz coisas que eram fáceis e não coisas que de fato iam me gerar um resultado maior. Deixa eu ver o que que a Samu, então excesso de preparação frequentemente é um disfarce para o medo de agir com total Nissa. O excesso de preparação frequentemente é um disfarce para o medo de agir, preguiça ou procrastinar. Ô Nessa, e todos vocês, uma chave
que foi onde eu até errei muito nisso, na construção das minhas identidades para refletir as realidades que eu quero, que eu queria, é querer fazer algo muito intenso e muito perfeito de primeira. Por exemplo, eu ia para academia, ao invés de treinar de forma moderada e tal, principalmente quando eu estava construindo esse hábito de treinar, eu queria chegar lá e treinar como um atleta, fazer o treino da maneira mais perfeita possível. E isso acabava que, por eu fazer algo muito intenso, eu ficava cansado e não conseguia ir no outro dia. E eu perdi a construção daquela identidade. A construção da identidade, pessoal, é sobre frequência, não é sobre intensidade. Anotem-se, isso é uma chave poderosa. Então, na construção de identidade, Nessa, você tem que estar fazendo. Você tem que estar fazendo. Fez, ganhou. Ganhou um circuito a mais neural na construção daquele novo padrão. Não fez, perdeu por aquele momento a construção daquela via neural, que isso é até mostrado cientificamente, galera. Quando a gente começa a repetir uma nova ideia, um novo padrão comportamental, se começar a medir as suas sinapses neurais, vai aparecendo novas vias de conexões neurais, e à medida que você vai repetindo, elas vão se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, até que vira identidade. Não é a intensidade onde que eu errei. Eu achava que intensidade criava uma identidade mais rápido. Não é intensidade, é frequência. Então, por exemplo, um dia que você está muito cansado, vamos supor que você quer construir uma identidade que é normal ir para academia, que é normal fazer CrossFit. Num dia que você estiver muito cansado, você pode ir e treinar meia hora, só para aumentar. Imagina que aumentou um circuito ali na construção daquele hábito. Entendeu? E tem uma pegadinha aqui também muito grande. Quando eu falo, pessoal, ó, amanhã sua, ela é a mais valiosa possível. Não peguem celular, estudem um conteúdo intencional que tem a ver com o cenário de vida que você quer construir. Escreva de forma consciente as escolhas do seu dia baseado naquele cenário que você quer criar. Escolha os horários em que você vai fazer qualquer coisa. Seja diligente, consciente na construção do seu dia. Quando eu chego e falo isso com vocês, a versão que pega o celular, que sai conversando, desperdiçando energia de manhã fazendo qualquer coisa, essa versão de agora, ela tende a atacar a nova versão por causa da inércia. Lembra da inércia? A inércia ela quer permanecer. Então a tendência ao mesmo, ela tenta te atacar para que você permaneça fazendo o mesmo. Então, sei lá, seu celular tá do lado da cama. Pô, eu identifiquei ontem, eu tive a consciência do quão mal isso faz para mim. Só que você já padronizou aquilo. Quando você acordar amanhã, a- como já está padronizado, a primeira coisa que vai acontecer é a sua mente falar: pega o celular, faz isso, pega o celular, pega o celular, pega o celular. Não, dá ideia para aquilo lá, não sei o quê. Aí, se você não perceber, você vai lá e pega. E caiu. Dependendo dos casos, é melhor você nem ter o celular no seu quarto. Põe o celular em outro lugar. Ó, uma das coisas que transformou a minha vida totalmente, que foi uma coisa que eu falei, rapaz, isso aqui é muito louco, como as pessoas não fazem. Eu peguei a minha manhã e fiz e faço, automatizei
uma manhã de autoconstrução. As minhas manhãs, há muitos anos, eu estou só me lapidando. Só adquirindo conhecimento que faz diferença na minha vida, meditando, trabalhando ideias, insights, decodificando o meu dia, sabendo exatamente o que eu vou fazer, lendo livros que trazem para mim uma identidade que fortalece a identidade que eu quero construir no longo prazo. E celular, nada. Não, passa amanhã, nem pego no celular, só quando eu vou trabalhar eu pego no celular. E eu percebi que nesse ato simples, essa mudança simples mudou tudo. Eu falei, caraca, só essa mudança simples na minha manhã mudou toda a minha história. E aí, o que que eu faço de manhã? Vamos lá construir, aplicar os hábitos de sucesso, ah, saber o cenário atual que eu quero construir, intencionalizar o meu dia para eu caminhar em direção a ele. Ó, pra vocês terem ideia, de manhã eu não como, eu nem me alimento. Eu deixo a minha energia, de manhã eu faço jejum, no máximo eu tomo um café. Tem um café especial ou um cacau que eu tomo, na manhã eu não me alimento. Eu gosto de ficar com a minha consciência o mais limpa possível. Eu penso que o alimento, principalmente dependendo do alimento, a minha energia cai quando eu me alimento. Às vezes, final de semana, por exemplo, eu tomo um café da manhã. Ontem, no dia da Páscoa, eu tomei um café da manhã. Eu tava com energia no talo aqui estudando, ó. Estudando, adquirindo conhecimento incrível. Fui lá e tomei café da manhã. A energia desceu, eu não me consegui me concentrar e voltar a estudar o que eu estava estudando ontem, depois que eu tomei café da manhã. Então, foram coisas que eu sugiro que vocês observem que fazem muita diferença, galera. Ó, tudo vou repetir, tudo que te gera prazer imediato drena a sua capacidade de alcançar objetivos. O grande segredo é identificar tudo que te drena, tudo que drena sua energia e trocar por tudo que te dá energia. Samuel, qual que é o segredo? Se você fazer escolhas que te dão energia e ir tirando da sua vida tudo que drena energia. Vocês conseguem compreender isso? Aí vocês ficam em estado de expansão, em estado de criatividade. Então, ó, mexer no celular drena ou expande a minha energia? Mexer no celular de forma automática e inconsciente vai drenar sua energia. Você tem que saber, o ideal é que a gente saiba o que a gente está assistindo no celular, por que a gente está assistindo, para que que a gente está assistindo aquilo. Isso aqui é alto nível, tá? Isso aqui é alto nível. Ó, uma coisa aqui muito importante, tanto para homens quanto para mulheres. Gente, a energia nossa sexual é uma das maiores forças de realização que existem. A energia que cria uma vida. Se a gente drena a nossa energia sexual, tanto homens quanto mulheres, se você tem um relacionamento sexual que a sua energia ela é drenada, muitas vezes, no caso da mulher, no caso do homem, é simplesmente ter relações todos os dias e jogar fora pelo ralo essa energia que, se contida,
te dá um pico de criatividade que você não faz ideia. Então, ejacular muitas vezes durante a semana perde totalmente. Você tem dificuldade de se esforçar e de se disciplinar para alcançar seus objetivos. Isso aqui é muito avançado, tá? Isso aqui, ó, 3% das pessoas sabem. E a mulher também existe uma maneira onde a relação entre o homem e a mulher ela soma e ela energiza a mulher. E existe uma maneira em que a mulher faz também que drena a energia dela. E é muito importante que vocês estudem energia sexual para perceber se de alguma maneira existe um vazamento energético seu durante a sua relação com o seu parceiro e do homem com a sua parceira. Porque entender isso muda o jogo. Quem, quem quer sair, anotem isso aí. Quem quer sair do medíocre e ir para o extraordinário, se o seu sonho, se a sua visão é de algo extraordinário, você tem que ter esse conhecimento avançado que eu estou passando aqui para vocês. Você tem que identificar tudo que drena a sua energia e tudo que expande a sua energia, que te dá vida. O que que te dá vida? Te dá o combustível e a capacidade de realizar as suas visões extraordinárias. O que drena, não adianta você querer. Gente, várias vezes na minha vida, várias vezes na minha vida, eu via objetivos, mas eu não conseguia, olha que não tinha força para ir lá pegar. Eu já sabia onde, eu já sabia o ser, eu já sabia como, não conseguia pegar. Para eu conseguir alcançar os cenários extraordinários que eu quero, eu tenho que sair da energia, prestem atenção, eu tenho que sair da energia instintiva animal que faz parte nossa humana e usar uma energia transcendental e elevada. Eu tenho que abrir mão do fugaz para o extraordinário. Eu tenho que abrir mão do pequeno para o grande. Se você não abre mão do fugaz, do pequeno, não tem energia para ir no, tá sendo drenado. Você não vai conseguir aqui, ó. Ai, peguei, é meu. E dentro do nosso relacionamento, a gente tem que ser muito estratégico dos dois lados, homem e mulher. Você, se você tem um relacionamento, se você não tem, você observa o que drena a sua energia, para que os dois estejam nessa expansão, para que o casal alcance os seus sonhos, as suas visões extraordinárias. Várias vezes na minha vida, por falta de rotina, festa, viagem, eu, a, a, eu percebia, várias vezes eu percebi, que eu já sabia o meu cenário, mas faltava a energia. E eu descobri uma coisa. Não é que eu não era uma pessoa disciplinada. Muitas vezes eu pensei assim, cara, eu não tenho uma identidade disciplinada. Olha o que que eu já percebi nos meus autoestudos. Eu não tenho uma identidade disciplinada. Mentira. Eu não tinha energia para ser disciplinado o suficiente, porque ainda existia vazamentos energéticos. Porque com vazamento energético você não tem, dentro da fraqueza, você não tem força para ser disciplinado. Você até quer, eu quero construir, mas se você não tem a força, você não consegue. Então é dito que a contenção energética
e escolher o que te expande para tudo. Na live, na sua live no TikTok, tem o público que te expande e tem um público que te drena. Os seus pensamentos, tem pensamento que te expande, tem pensamento que te drena. As pessoas à sua volta, tem pessoas que te expandem, tem pessoas que te drenam. Se você de fato quer o extraordinário, olha aqui, ó, tem que ir cortando, a gente tem que ir cortando tudo que drena. Cada vez vou cortando uma coisinha que drena. Aí tá o desafio. Caramba, Samuel, então peraí. Se 97 ou até mais por cento das pessoas elas estão dentro de uma estrutura tanto psicológica, tanto comportamental de drenar energia, não elevar, é um desafio muito grande porque você tem que nadar contra a correnteza para você entrar dentro do extraordinário. No nosso mundo de hoje, a gente precisa nadar contra a correnteza, fazer um esforço consciente. A gente não vai para o extraordinário sem esforço. Ah, vou desligar os barcos aqui, isso aqui vai me caminhar. Vou desligar os motores do esforço, isso vai me levar para algo bom. Não, se você desligar os motores da força de vontade consciente, do esforço consciente, a maré, ela vai te levar para o buraco, para o vazio, para a fraqueza. O que é que o seu círculo social hoje, quais são os convites que eles te fazem? O que é normal? Já se perguntou? O que é normal para o seu círculo social hoje? Você sabia que o que é normal para o seu círculo social hoje está totalmente a construção da sua identidade atual e a realidade que você vive? Isso aí é magnífico. Desça. Normalize ter pessoas prósperas ao seu redor. Gente, a galera nova que tá chegando em Ronaldo, a melhor estratégia para transformar o seu ser é o ambiente das pessoas que têm os padrões, que têm a identidade que você quer. Passa por osmose. Escolher muito bem as pessoas que têm a identidade que você quer, a estrutura mental, o resultado financeiro, o corpo que você quer, é a melhor estratégia que você pode fazer para absorver esses padrões no menor tempo possível. Isso foi algo que também mudou a minha vida. Eu comecei a procurar ser mais consciente. Então, na manhã, você começa a manhã consciente, você procura escolher tudo ali da forma mais consciente possível que você vai fazer no seu dia, de acordo com os cenários de vida, com o crescimento, com a evolução que você quer ter. Você vai acertando mais que errando. Então, na minha vida, eu fui acertando muito mais que errando, e eu vou crescendo. Se você acerta mais do que erra, você vai crescendo. O problema é errar mais que acertar. Aí eu acabei entendendo nas minhas manhãs o quão forte era o ambiente ao qual eu estava envolvido. E eu já tentei ser mais forte que o meu ambiente, e ali eu perdi 4 anos tentando ser mais forte que o meu ambiente. 4 anos vendo um cenário, mas não conseguindo pegar, porque o ambiente me puxava eu para os padrões a- que não eram de acordo com aquele objetivo. Até que um dia eu falei, cara, isso aqui acaba agora. Foi 2 vezes. Eu tive que quebrar o ambiente, passar a faca
em amizades, tudo, e cortei. E ali não respondi o WhatsApp, não ia para compromisso social, não ia para nada. Eu tinha meu grupo de amigos que eu não esqueço o dia, eu marquei com eles. Eu já estava vendo uma outra vida que estava totalmente desalinhado com os comportamentos deles e com os comportamentos que eu queria desenvolver. E aí eu cheguei, eu marquei com eles num restaurante, chamei esses meus melhores amigos, eles trabalhavam comigo e eu falei com eles, galera, eu estou olhando para um lado, vocês estão olhando para o outro. Eu penso assim, assim, assado, eu quero fazer assim, assim, assado, eu quero caminhar assim, assim, assado, e vocês querem caminhar assim, assim, assado. É assim mesmo, não é? Eles, ué, a gente quer fazer assim. Aí eu falei, então tá. Então eu vou pro meu, vocês vão pro seu. Aí a gente lá, cara, bacana e tudo. Encerramos todos os vínculos que a gente tinha, seja de trabalho, seja de tudo. E aquele, eu fiquei até muito triste esse dia, porque eles eram totalmente a galera do meu círculo social. Eu fui lá e, ao mesmo tempo, eu senti essa tristeza, mas eu senti um alívio. Aí eu peguei e fui fazer minhas coisas. Fui escolher um novo círculo social mais, mais adequado que tinha identidade com a vida que eu queria. Eles passaram, pra vocês terem ideia, uns 6 meses me mandando mensagem toda semana, me convidando, porque era normal para eles, para os rolês. Era festa de primo, de parente, aniversário, papapá, e eles ficavam me convidando. E eu falava, ô galera, eu vou poder ir, não vou poder ir. Até que eles pararam de chamar. Depois de uns 6 meses, eles parou de chamar, e aí depois eu nunca mais vi. Ah, Samuel, mas isso aí é. Isso aí eu não tenho coragem de fazer, não. Ó, se você não tem coragem de fazer as escolhas necessárias para se transformar na pessoa necessária para refletir a realidade que você quer, sem essa coragem, não pensa muito grande, não. Não adianta pensar grande sem a coragem proporcional a esse pensamento. Ah, eu penso grande, mas eu sou medroso. Não andam juntos. Você pode pensar grande, mas saiba que pensar grande exige coragem. E a vida vai colocar as provas para você tomar coragem na sua frente. Conseguiram pegar a turma? E aí, quero mudar minha realidade. Prepara, prepara e esteja aberto à mudança. Vocês que estão iniciando na live, que entraram aqui hoje, se preparem para a mudança. Juliana Leão, crescer dói. Sim, dói, mas é satisfatório, porque, galera, a verdadeira felicidade que eu experimentei na vida e que eu experimento na vida, ela não nasce do prazer imediato, ela nasce do esforço consciente. Quando eu sinto a satisfação por ter feito o que eu me propus a fazer para um cenário que eu quero, minha missão, essa satisfação, isso é muito magnífico. Outra coisa, prazer imediato, isso dá vazio. Todos os picos de prazer que a gente tende a cair no vazio. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter prazer, mas a gente tem que ter prazer consciente, com domínio sobre os prazeres, e não sendo dominado por eles. Quando a gente é dominado pelos prazeres,
a gente tende a ficar com a nossa energia baixa. E não é só sobre identidade. Para quem assistiu às aulas do Artista Ilimitado, sabe sobre frequência. A frequência, a frequência que cria a sua realidade. Se você sustenta frequências elevadas, a sua realidade ela caminha para resultados elevados. Se a sua frequência é baixa, você tende a resultados baixos. E aí, como que a gente sustenta frequência o mais alto possível, frequências elevadas, se a gente está fazendo escolhas que baixam ela? Vocês estão pegando a linha de raciocínio? E aí, eu estou trazendo aqui hoje e batendo nessa tecla. Eu vou até mandar uns materiais para vocês de estudo, que não adianta você ter o conhecimento, saber tudo que você precisa fazer, tanto nas lives no TikTok, saber tudo que você precisa fazer na sua vida, se você não tem combustível para fazer. Se a gente não tem combustível para fazer, não vai chegar, não vamos chegar até aquele ponto visualizado. E aí a lição que fica aqui é, eu vou passar um exercício para vocês. Vocês vão pegar uma folha em branco, vocês vão pegar uma folha em branco, vou até pegar um aqui. E aí, vocês vão dividir essa folha no meio. Tá vendo a folha aqui? Vocês vão dividir essa folha no meio. Então tá a folha aqui dividida no meio. E aqui, de um lado, vocês vão colocar expande e de um outro lado, vocês vão colocar drena. Então, de um lado vai ter expande a minha energia, drena a minha energia. E aí, vocês vão mapear no seu dia a dia. Essa folha vai ficar do lado do seu trabalho, do local de trabalho. E no fim do dia, você vai anotar tudo que você fez que expandiu a sua energia, que elevou a sua frequência. Então, nossa, isso aqui expandiu. Vamos lá, fui na academia. Academia, nó, foi bom demais. Ou CrossFit, o que você fizer. Eu abri uma live de 2 horas, fiz live, postei conteúdo. Aí vamos supor que você discutir com minha mãe. Discutir com minha mãe. Aí você percebe, nossa, aqui minha energia caiu. Liguei para uma amiga minha para fofocar. Fui fofocar. Nossa, aquela fofoca lá só me jogou no chão, cara. Por que que eu fui falar mal dos outros? Entrou na live, alguém te mandou um presente lá e você abriu mão de ser quem você é e você vai perceber a sua energia caindo. Fala, nossa, cara, eu cantei uma música na live que eu não queria cantar, mas eu fiz para agradar. E ao agradar os outros, você deixa de agradar quem mais importa, que é você mesmo. E ao não agradar, ao ferir quem você é, você baixa a sua energia. Você vai lá e anota também. Olha, cara, lá na minha live, na live e no conteúdo seu, você pode estudar só eles individualmente e perceber onde expandiu, onde drenou. E assim, cara, acordei, mexi no celular. Qual que foi a consequência? Acordei, li um livro. Li 5 páginas de um livro. Assisti a live do Samuel, 12h15.
Fiquei mexendo no celular até meia-noite. Aí você vai ter anotado onde você está ganhando, onde você está perdendo. E aí, qual que é a chave? Você vai passar de forma consciente a escolher cada vez mais, cada dia um pouquinho mais, o que te expande, tanto de pessoas quanto de atos, comportamentos, pensamentos, e vai sair fora do que te drena. E passando um exercício mais profundo aqui, galera, todos os fatos, os acontecimentos, isso é um exercício que a gente tem que se treinar a ficar bom nele todos os dias. Todos os fatos, acontecimentos, eles são neutros. Se o fato, se ele vai nos expandir ou se ele vai nos contrair, se ele vai nos drenar, ele depende da gente conseguir escolher uma perspectiva favorável em relação àquilo. Então, olha que magnífico. Os fatos, eles não têm poder sobre a gente. O poder é a gente que dá para o fato a partir da nossa interpretação sobre ele. Por que que eu estou trazendo esse nível mais profundo aqui para vocês? Para que, às vezes, vão acontecer vários fatos no seu dia, e aí vamos supor que um fato baixou a sua energia. Você tem que se fazer a pergunta: o que eu acredito ser verdade em relação a esse fato que baixou a minha energia? E aí você vai conseguir identificar os seus padrões inconscientes que não te ajudam. Aí você, ó, eu estou de forma automática, inconsciente, definindo algo negativo em relação a esse fato. E aí você fala, eu vou fazer uma alquimia. O que que significa alquimia? Eu vou trocar esse padrão. Você pode pegar algo difícil e transformar aquilo. Isso não é fácil. É um desafio. Não é fácil porque a gente não treinou muito, mas à medida que a gente vai treinando muito, isso vai se tornando cada vez mais fácil. De pegar algo e sempre colocar aquilo ao seu favor. A gente consegue pegar as coisas e colocar aquilo ao nosso favor. Mas lógico, tem as coisas que você vai precisar abrir mão. Por exemplo, você está com uma pessoa que ela não está disposta a mudar, ela não está disposta a evoluir. Ah, eu vou mudar a minha interpretação em relação a isso. Não, se você está evoluindo, ela não está evoluindo, você vai conflitar com ela. E se é um relacionamento íntimo, esse relacionamento ele precisa acabar. Fulano, eu quero evoluir, eu quero expandir, eu quero mais. Ah, você não quer, ele precisa acabar. Ai, meu Deus, mas. Gente, a nossa capacidade de crescimento, ela é diretamente proporcional à nossa capacidade de desapegar do que nos mantém na realidade antiga e permitir escolhas que nos trazem para a realidade nova que a gente quer. Quem é apegado é travado. Quem está apegado a ideias, quem está apegado a lugares, quem está apegado a pessoas, está completamente travado. Você está preso dentro de uma estrutura rígida mental. Sejam cada vez mais desapegados de ideias e de qualquer coisa que não te faz evoluir. A ponto de chegar no nível de ser fácil cortar. Tudo. De ser fácil cortar. Opa, isso aqui não me agrega?
Queria fazer uma pergunta sobre o que fazer quando quem drena são pessoas da família e não sei, muda de estado e não sei como colocar limite. Eles sempre mandam mensagem como eu tenho que fazer o meu trabalho sem eu perguntar nada, mas eles não cantam, não têm a experiência que tenho, mais acho que podem me dar conselho. Eu discordo e todos eu discordo, mas não sei colocar limites a eles. Isso drena minha energia. Fernanda falou que só fala que tudo bem e faz parte do jeito que você quer, não precisa. Com família, Odessa, com a minha, é por telefone. Ah, magnífico. Quando a minha família me liga, Samuel, como é que você tá? Tá tudo maravilhoso, incrível, perfeito. Isso aqui tá perfeito, isso aqui tá perfeito, isso aqui tá magnífico. Beijo, tchau. Então, por exemplo assim, qualquer pessoa da minha família que me liga, é, eles podem procurar problema. A família muitas vezes tem a tendência, eu vou caçar um problema para arrumar com você. Tem que ter algum problema. Como assim não tem problema? Aí eu sempre falo, olha, tá tudo magnífico, tudo incrível. Vamos falar de coisa boa. Aí você direciona a energia. Você direciona a energia, até porque você sabe as conversas da sua família, você sabe onde eles querem levar. Muitas vezes, eles querem falar do problema, eles querem arrumar um problema que não existe. Minha mãe fala assim, Samuel, então você está na perfeição, né? Porque tem 10 anos que eu te ligo e tá tudo perfeito. Eu falei, exatamente. Mas para mim mesmo está tudo sempre perfeito. Mesmo quando eu estou em momentos de desafio, é perfeito porque aquilo é uma aprendizagem. Então eu falo, tá tudo perfeito. Eu posso estar tendo algum desafio, mas aquilo é perfeito. Quem falou que o desafio não é perfeito? Eu estou aprendendo com aquele desafio. Entendeu? Até porque a nossa família, na maioria das vezes, eles não vão nos ajudar a resolver os desafios que a gente tem pela frente. Na verdade, eles vão atrapalhar. Eles vão atrapalhar. Não por maldade, viu, galera? Não por maldade, mas porque a estrutura psicológica da nossa família é totalmente diferente da nossa estrutura psicológica. E o ser humano ele tem uma tendência inata a tentar convencer por ego a pessoa de que a estrutura psicológica dela, as ideias dela são as certas. Então, se eu for lá conversar com meu pai, ele vai falar, e até hoje ele acha que eu tenho que fazer faculdade. Eu posso mostrar para ele o céu. Olha aqui, ó, quanto de dinheiro eu estou fazendo, olha quanto que eu estou ganhando cada vez mais, estou fazendo milhões de reais por ano. Tô abrindo outro negócio, tô fazendo isso aqui, pô, mas você terminou a faculdade. Aí adianta eu entrar nessa discussão? Eu nem falo disso. Eu falo com ele das coisas que eu sei que ele vai querer conversar e que são legais para mim também. Eu procuro direcionar a conversa. Quando eu vou ter uma conversa com meu pai e com minha mãe, porque eles têm o mundo deles. E aí eles não estão falando de vocês, estão falando do mundo deles. E tem uma coisa em família que é muito forte, de querer que o mundo deles seja o seu mundo. Aí você pega, teve uma conversa séria que eu tive com meu pai, foi um momento decisivo na minha vida. Ele falou assim: o meu pai escolheu o que eu ia fazer da minha vida e eu fui bem-sucedido. E agora eu vou escolher o que você vai fazer da sua vida. Aí eu falei assim: pois é, comigo é diferente. Eu escolho o que eu vou fazer na minha vida, você apoiando isso ou não, porque a vida é minha, não é sua. Só porque você me colocou no mundo, não quer dizer que você é dono das escolhas que eu faço na minha vida. Então, meu irmão, meu pai, vai cuidar da sua vida, que a minha sou eu quem cuido. Beijo, tchau. Tive essa conversa com ele. E com quem precisar ter. Entendeu?
Pessoal, a pessoa vem escolher a sua vida? Pera aí, eu quero escolher a sua vida. Fala, ah, meu Deus, aí. Vocês querem ficar presos, gente? Eu não quero. Eu acho que vida é sinônimo de liberdade de escolha. É... E não é por maldade, como eu falei, é o mundo deles. É o que eles aprenderam, o que eles receberam, é o ponto que eles estão. E a gente tem que amar eles do jeito que eles são. E isso é ideia nossa equivocada também de achar que alguém está fazendo alguma coisa para a gente. Ninguém está fazendo nada para a gente. As pessoas estão falando o tempo todo sobre elas. Então, meu pai e minha mãe, eles não estão falando sobre mim, eles falam sobre eles. Gente, o meu pai, eu sei disso. Para ele fazer R$ 1.000 é um sacrifício muito grande. Para eu fazer R$ 1.000 não é nada. Se eu vou ali no restaurante e gasto R$ 1.000, para meu pai, ele acha que eu tô, tipo assim, ele desmaia. Se eu ir num restaurante com meu pai, se eu levar ele num restaurante caro e gastar R$ 1.000, é arriscado ele desmaiar. Ele vai ficar me xingando 7 dias seguidos. Ele vai achar que eu tô morrendo. Porque para fazer aqueles R$ 1.000 para ele é difícil. Para mim, não. Então, como R$ 1.000 para mim é muito fácil, eu pego e gasto lá, não é nada, R$ 1.000 para mim. E aí eu vou pegar e vou ficar discutindo com ele. Lógico que não. Eu vou levar ele no seu Zé do Coco ali e gastar R$ 3 no coco e comer um pastel. Aí ele, isso aí, meu filho, na economia, né? Eu falei, gastar pouquinho. Se eu levar ele nos lugares caros que eu vou, Fernanda sabe aí, eles ficam doidos. Não levo mais. Fui levar meu pai no iate. Paguei um iate. Pra quê? Não- Me lasquei com força. Quanto você tá pagando isso aí? Tá, 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 tá. Aí eu falei, caralho, eu ia fazer uma surpresa pra ele, me lasquei. E essa surpresa eu tenho que levar ele num lugar simples. Aí, Ronaldo, é uma cultura dele. As pessoas antigas não acreditam nas atualidades. Ele quer da forma deles. Exatamente, Ronaldo. E aí a gente tem que ter a sabedoria de não ficar com raiva disso. Cara, isso ali é deles. E também o principal, não pegar para você, que é aí que está o grande problema. Ai, meu Deus, eu não vou gastar. Aí você vai gastar R$ 1.000 no restaurante, você entra em punição total. Você pegou o padrão do seu pai e fez ele ficar parte de você. Aí você se bate. Eu já passei por isso. Quando eu comecei a ganhar muito dinheiro e trabalhando pouco tempo, eu comecei a me sentir muito mal, como se eu estivesse fazendo uma coisa horrível. E quando eu ia gastar esse dinheiro também, eu também me sentia mal. Aí eu fui descobrir que eu estava indo totalmente contra as ideias da minha família. Aí eu tive que fazer, eu tive que identificar, falei, cara, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha escola. Sai fora. O que que é meu agora? Meu é isso aqui, ó. Eu quero assim. Minha casa vai ser assim, minha moradia vai ser assim, minha estrutura vai ser assim, minha vida vai ser assim. E quem quiser que sai pra lá. Sai pra lá. Pessoa vir falar como que tem que ser sua vida, você fala assim, ô, Deus me colocou no mundo com a liberdade como parte da minha vida. Se você tá querendo me prender, tchau. Pai, mãe, ó, a gente vai divertir, a gente pode ser feliz. Agora, se você vier com a ideia de querer me prender, aqui não. Principalmente no mundo de hoje, né, galera? Por que que eu falei tudo isso aqui para vocês, chegando aqui no nosso fim? Para vocês, o único compromisso que vocês precisam ter é o compromisso com ser quem você é e escolher o que de fato te faz bem.
Você não é obrigado, você não é obrigada a agradar ninguém que não seja você mesmo. Por muito tempo na nossa vida, a gente procurou se adaptar para se proteger de olhares negativos pelas nossas escolhas, de repreensão pelas nossas escolhas. Mas agora, você que está aqui, agora você escolhe e ninguém pode falar nada. Se é algo que faz parte de você, as novas identidades, as novas escolhas, se alguém fechar a cara, você sai de perto, você fala, ô fulano, peraí. E perceba, porque é um buraco que nós seres humanos caímos e muitas vezes não saímos, essa necessidade, essa procurar se adaptar, colocar uma máscara social para agradar os outros. E aí você agrada os outros, só não agrada quem é o mais importante, que é você mesmo. E aí a gente tem que abrir mão de agradar os outros e agradar a nós mesmos, agradando a nós mesmos, as pessoas que nos permitem ser autênticos, livres e verdadeiros vão chegando até nós e a gente entra dentro de uma estrutura de vida magnífica. Porque não ser quem você é pesa. Abrir mão de você pesa. E aí você vai fazendo essa identificação aqui nessa lista que eu montei. Não tente se adaptar em live, não tente se adaptar em conteúdo, não tente se adaptar à sua vida para caber na vida de nada nem de ninguém. A sua maior força está na sua autenticidade e ser quem você é. Se tentar, você vai perceber, se tentar agradar, vai drenar. Eu sou isso aqui, eu sou assim, é assim que eu sou hoje e acabou. E tem um mantra que eu gosto muito, é eu sou o que eu sou, isso é suficiente. Já para a gente ir encerrando aqui nosso encontro de hoje, vou pôr uma música para a gente aqui, para começarmos a semana com a energia lá em cima. Todo dia, lembra, eu sou o que eu sou, isso é suficiente. No seu momento de aprendizagem, o melhor que você pode fazer hoje, você está fazendo. E lembre-se que você é um ser de capacidade de crescimento ilimitada. Você pode mudar quantas vezes quem você é, mudar quantas vezes o que pensar, quantas vezes você quiser. Escolha o que te expande. Escolha o que te faz feliz. Não é difícil. Você vai perceber que é mais fácil do que você imagina. Ótima semana a todos, que seja uma semana de expansão. Segunda-feira que vem, 12h15, tem mais. Valeu, galera!